Vamos orar. Pai Celestial, aqui nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe que nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, das Tuas ricas compaixões para conosco. Senhor soberano, o Senhor é fiel em todas as Tuas obras, perfeito, glorioso, santo. A Tua benignidade e as misericórdias do Senhor se estendem até os céus, desde a eternidade, antes da criação do mundo. O Senhor já nos conhecia antes mesmo que existíssemos, porque o Senhor é Deus presciente, é Deus que conhece todas as coisas antes mesmo delas existirem. E assim, ó Pai, nós sabemos que as Tuas obras são perfeitas, e nós queremos andar em liberdade para servir ao Senhor, Deus que és perfeito. Queremos cumprir a Tua vontade, queremos andar pelos Teus mandamentos, queremos nos submeter ao Teu Filho Jesus em todos os Seus mandamentos. Queremos, Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado, honrado por meio das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos visita com sabedoria, com entendimento para compreender Tua palavra. Ó Deus Santo, soberano Deus, ministra sobre nós a Tua graça nesta noite. Instrui-nos no caminho que devemos andar. Que as misericórdias do Senhor, que são de geração em geração, estejam sobre nós, abrindo os corações, a mente, o entendimento para compreender a verdade, a Tua palavra, despertando o nosso coração e enchendo os nossos corações de temor e tremor diante do Senhor. Por isso, ó Pai, renova as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, antes de dar início à reflexão dessa noite, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses, apenas para alertar os irmãos quanto aos cuidados com a sua vida espiritual. Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2. Quero deixar aos irmãos esse versículo sobre o desenvolvimento da nossa salvação, em Filipenses 2, versículo 12. As Escrituras falam que nós devemos andar com temor no tempo da nossa peregrinação diante de Deus. E diz assim, versículo 12 de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? E 1 Pedro, as Escrituras nos ensinam a andar pelo caminho de santo procedimento. 1 Pedro 1, o verso 14 e o verso 15 diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, 14 e o 15 diz assim. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E 2 Pedro, ainda no capítulo 1, 2 Pedro, do capítulo 1, verso 3, as Escrituras dizem assim, 2 Pedro 1 diz, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa dedicação, todo empenho, né? A palavra diligência. Associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele diz, versículo 10 ao 11, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria apenas falar aos irmãos, dizer o seguinte, exortar os irmãos a se preocuparem, a levarem uma vida de temor e reverência a Deus, de santa piedade. E aqui os irmãos sejam compromissados com a obra de Deus, em tudo. Compromissados com a obra do Senhor, que sejam leais, fiéis ao Senhor e que façam tudo com reverência e santo temor e piedade. Cada princípio, cada prática da vida cristã deve ser seguida com muita fidelidade, com muita dedicação. E, às vezes, temos percebido que alguns irmãos têm sido vagarosos na obra do Senhor. Vagarosos mesmo. E isso não é bom, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser infrutuosos. A palavra de Deus diz que nós não podemos viver uma vida inativa espiritualmente, mas devemos ser dedicados à obra de Deus, devemos ser fervorosos em servir ao Senhor. E quero pedir aos irmãos que sejam, assim, dedicados na obra do Senhor. Eu achei muito bonitinho, muito bonito essa semana a dedicação de alguns irmãos. De alguns que não faltaram qualquer reunião da igreja. E também, ao mesmo tempo, alguns que faltaram às reuniões da igreja, mas que justificaram, mandaram mensagens, dizendo, pastor, eu não posso estar, eu queria estar, não posso estar, por isso e essa razão. Irmãos, isso é tão bonito, ver o cristão ser piedoso nas mínimas coisas, prestar conta da sua vida espiritual. Essa semana também ouvi uma irmã dizer assim, que ela não podia estar num dos cultos pela manhã. Essa semana tivemos dois cultos pela manhã. Foi um momento agradável de estar aqui orando, louvando a Deus e crescendo no conhecimento de Cristo com os irmãos. Tivemos café da manhã junto com os irmãos. E teve uma irmãzinha que disse assim, pastor, amanhã eu não vou poder estar, vou estar na fazenda, mas se eu pudesse, eu não faltava uma reunião da igreja. Eu estaria em tudo quanto é reunião da igreja. Eu achei tão bonito aquilo. O desejo e a alegria dela de ser piedosa, de estar na casa de Deus. Irmãos, não devemos ser vagarosos em servir ao Senhor, mas fervorosos.
estar nas orações, de não medir dificuldades para estar na casa de Deus. Os cristãos têm que ser piedosos, fervorosos em servir a Deus. Compartilhar das suas dificuldades, nas suas ausências. Não custa nada mandar um textinho, um culto que seja: pastor, estou em Palmas, pastor, estou viajando, você pode orar por mim, pastor, estou doente, por isso não estou. Então isso é muito precioso. Faça isso, tenha esse hábito. Tenha o costume de dedicar a sua vida e prestar contas dela ao Senhor, ser piedoso. Então isso é muito precioso. Valorize o trabalho de Deus. Um cristão verdadeiro, ele entra no reino dos céus porque ele serve a Deus com fidelidade. Eu faço uma comparação, a forma que você se dedica às obras da igreja e a forma que você se dedica à vida secular. Veja se você faz as obras da igreja com a mesma intensidade. Eu quero que você reflita nisso. Você tem feito as obras da sua igreja com a mesma intensidade que você faz lá no dia a dia? Em relação à fraternidade, você tem a mesma alegria de estar com os irmãos, com a mesma alegria que você tem que estar com as pessoas do mundo que não estão em Cristo? Você tem se empenhado a viver a fraternidade, o amor cristão com os irmãos? Está perto de viver a fraternidade? Irmãos, sejamos zelosos na prática do bem. A Bíblia diz que aqueles que têm crido em Deus devem fazer o quê? Devem ser solícitos. Solícito quer dizer empenhados, extremamente dedicados a toda boa obra. Então, valorize as coisas preciosas do reino de Deus. Valorize as coisas excelentes das coisas de Deus. Então, sejam fiéis ao Senhor, despertai-vos. Segundo, tomem cuidado com o vosso testemunho cristão. Amados irmãos, todos os anos, anos após ano, quantos maus testemunhos às vezes eu tenho que corrigir na igreja? De pessoas sendo temperamental com pessoas de fora da igreja, de pessoas dando mau testemunho dentro do casamento, de pessoas dando mau testemunho no trabalho. Meus amados irmãos, tomem cuidado com os escândalos. Porque se você confessa ser membro de uma igreja cristã, você está carregando sobre si o nome de Cristo. Cuidado com o exemplo que você dá. Porque Deus há de cobrar a sua vida, as suas obras, o que você tem feito, se isso tem trazido escândalo contra Jesus Cristo. Então, tome muito cuidado com isso. Que os irmãos exalem o bom aroma de Cristo. Que os irmãos sejam de fato a carta escrita, que sejam a carta escrita de Cristo. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com aquilo que vocês postam nas redes sociais. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. E nós podemos modernizar a expressão dizendo também assim: aquilo que escrevemos, digitamos, revela aquilo que está dentro do coração. Tomem cuidado com essas coisas também. Usem suas redes sociais e lembrem-se para proclamar a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, cuidado com a vida espiritual de vocês. Cuidado, terceiro ponto, cuidado com o exemplo que vocês estão dando para os vossos filhos. A forma que vocês estão vivendo como igreja, na igreja do Senhor. A forma que vocês estão vivendo como cristãos. Está testemunhando de Cristo na vida dos seus filhos, da sua família. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Para que os seus filhos, sua família, as pessoas de sua volta, acabem um dia tendo repulso ao Evangelho por causa de você. Então, cuidado com a religiosidade dentro de vossas casas. Cuidado da religiosidade, porque religiosidade não leva seus filhos para o céu. Ame a Jesus, ame a igreja do Senhor, ame os irmãos, o corpo de Cristo, ame a Deus de todo o coração e dê testemunho disso para a sua casa. Quarta questão muito importante. Os irmãos estão cuidando bem dos seus lares, dos seus casamentos, dos seus filhos, da educação dos seus filhos, dos seus relacionamentos. Tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Priorizem tratar espiritualmente os seus lares. Tomem cuidado para que a correria do dia a dia
para que essa correria, o diabo não esteja usando dela para lhe enganar e para que você não priorize os cuidados com a sua família. Tome cuidado com isso. Cuide da sua família, pois as Escrituras dizem que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, cuide. Tire tempo para conversar com seus filhos. Tire tempo para conversar com seu cônjuge. Tire tempo para orar constantemente com sua família. Tire tempo para tratar os pecados dentro da sua casa. Tire tempo profundo para buscar de fato o Senhor. Então, cuidado, irmãos, com a vida espiritual de vocês. Cuidado para que vocês não estejam valorizando e tratando com desonra a Deus e com falta de temor, valorizando mais as coisas que há no mundo do que as coisas do alto. Valorize as coisas do alto. Amém? Vamos pedir graça ao Senhor? Pai querido, dá ao teu povo, Senhor, dá aos teus eleitos um coração que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dá ao teu povo um coração cheio de temor e reverência. Ó Deus, que se submetam a Ti. Dá ao teu povo um coração sóbrio para discernir entre o que é justo e injusto, entre aquilo que vem do Senhor e o que não vem, para optar somente por aquilo que é reto e agradável ao Senhor. Ó Deus, aviva o teu povo, os teus eleitos. Enchei os corações de graça e do teu Santo Espírito, Senhor. Renova, Senhor Deus, a tua igreja, renova o teu povo, aviva o teu povo, desperta o teu povo a buscar e viver o caminho da salvação, trilhar pelos caminhos santos da salvação em Cristo Jesus. Desperta a tua igreja, o teu povo, a andar em santo procedimento e piedade, Senhor, a serem dedicados à tua obra, ó Deus. Visita teu povo com libertação, livrando o Senhor de todas as trevas, cegueira espiritual que possa haver no entendimento das pessoas que aqui congregam, Pai, conosco. Livra, Senhor, de toda cegueira espiritual, derramando graça sobre graça, graça sem medida sobre o teu povo, Pai. Aviva a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esses últimos dias nós temos iniciado uma série sobre o plano de salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós começamos estudando sobre a seguinte pergunta: como herdar ou como ter a vida eterna? E qual foi o texto inicial que nós iniciamos essa série de estudos? Qual o texto inicial? Mateus 19, 16 ao 30, que conta a história de quem? Jovem rico. Então, eu vou fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: qual foi a pergunta do jovem rico? Qual foi a dúvida que ele tinha e queria uma resposta de Jesus? Qual foi a pergunta para Cristo que ele deu, que ele fez? Ele diz: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Para ter um lugar no paraíso, na cidade celestial, no céu, para que eu seja salvo, para que a minha alma seja salva. Essa é a ideia. Essa foi a pergunta do jovem rico. E qual foi a resposta de Jesus a essa pergunta? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É isso que Jesus diz a ele. Guarda os mandamentos. Muito bem. E segundo nós estudamos, quais são os mandamentos de Deus que se resume? Nós temos 2 princípios citados no Evangelho de Marcos, que se resume à lei de Deus, e nós temos um princípio citado em 1 João, no capítulo 3.
Então, em 3 pontos, resuma para mim, irmãos, a lei de Deus, o mandamento de Deus. Primeiro, o que é necessário para que um homem seja salvo, tenha vida eterna? Em essência, é necessário que ele creia em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é necessário para que a pessoa tenha vida eterna, que ela creia em Jesus, de que ele é o Cristo, ou seja, o Messias prometido em todas as profecias na palavra de Deus, o Salvador do mundo prometido nas profecias, aquele que redime o pecador, ou seja, que liberta o pecador do pecado e das consequências do pecado, inclusive livra o pecador da condenação do inferno e da morte eterna e separação eterna de Deus. Que Jesus é o Salvador do mundo, que tira o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus. E que ele é o Filho de Deus. Então, está lá em 1 João, ele diz que o mandamento do Senhor é este. Qual é o mandamento do Senhor? Que creiais em o nome de Jesus Cristo. Muito bem. Nós temos mais 2 pontos e que resume toda a lei de Deus. Todo o mandamento do Senhor se resume em quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele chega a dizer uma expressão assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Se eu gostaria que alguém me corrigisse, me livrasse de um caminho mau, pois a mesma atitude deve ter para com o próximo, de querer ajudá-lo a se livrar de um caminho mau. Por exemplo, exortando um irmão quando estiver em falha, não deixando ele seguir num caminho de cegueira espiritual, mas exortando, ensinando, aconselhando, instruindo. Então, praticando a bondade, a justiça, sendo misericordioso uns com os outros. Então, a lei de Deus, o mandamento do Senhor é que nós creamos em seu Filho Jesus Cristo. É que nós amemos a Deus de todo o coração, que nós amemos ao próximo como a si mesmo. É o que nós aprendemos. O homem, ele é justificado, ele é tornado justo diante de Deus, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No entanto, ainda associado a isso, as Escrituras dizem, no Evangelho de João, capítulo 7, que todos aqueles que creem em Jesus, do seu interior, o que vai acontecer? Fluirão rio de água viva. O que Jesus queria dizer com essa expressão? Que receberiam o Espírito Santo, todos aqueles que nele crescem. De Ezequiel 36, Ezequiel 47, que é especificamente sobre esse texto de João 7. A profecia de Ezequiel 47, ela então está querendo demonstrar o quê? E no capítulo 36, estará querendo demonstrar que a fé em Jesus ia produzir no pecador uma regeneração. Ele seria transformado, se tornaria uma nova pessoa, pela ação do Espírito Santo, que implantaria a lei de Deus no coração do homem, e então logo ele se tornaria submisso à lei de Deus. Então a fé resulta em submissão à lei de Deus, e todo aquele que tem fé em Cristo é salvo, e todo salvo submete à lei de Deus. Então todo aquele que submete à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, é justo diante de Deus, mesmo ainda sendo um pecador. Muito bem, irmãos. Quais são, irmãos, as 2 formas de fé que não pode salvar? Quais as 2 maneiras de crer que não podem salvar um pecador? Porque praticamente, se você no Brasil perguntar, você crê em Jesus, você crê em Deus? Praticamente todo mundo vai dizer que crê, não é verdade? É ou não? Praticamente todo mundo vai dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro
que existe pelo menos ali duas formas que eu sei descrita, duas formas de crer que não pode salvar um pecador. Quais são essas duas formas de crer que não salva pecadores? A primeira. Qual é a primeira? Uma delas é essa, mas eu quero uma antes dessa. Pode ser a primeira. Como é que é? Que tipo de crença, de forma de crer que não pode salvar um pecador? É quando ele diz que crê. É quando ele crê, diz que acredita, mas não confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, para se submeter a Ele. Quando não confessa Cristo. Lembra? Nós lemos no Evangelho de João que os religiosos creram em Jesus. No entanto, não o confessaram. Por quê? Porque, irmãos, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga, ou seja, eles respeitaram mais a homens do que a Deus, temeram mais aos homens do que a Deus, não confessaram Jesus, publicamente não decidiram segui-lo, porque as Escrituras dizem que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A Bíblia diz que eles creram nele. Acreditavam que ele era o possível Messias ali, que era declarado na profecia. Acreditaram que ele era um homem ungido e cheio do poder de Deus. Mas, no entanto, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por exemplo, você imagina alguém que entende a verdade, diz assim, olha, eu preciso me arrepender de fato, abandonar os meus pecados, eu preciso deixar todo o caminho errado e obedecer às Escrituras, a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, me unir a uma igreja verdadeiramente bíblica, que tema a Deus e queira submeter ao Evangelho, que submeta ao Evangelho, mas, no entanto, eu tenho tantas coisas. Eu tenho amigos que, se eu me tornasse um cristão verdadeiro, seguidor de Jesus, eles iriam me abandonar. Minha família, o que eles iriam pensar sobre mim, talvez iriam ter acepção comigo, talvez iriam me julgar. Eu teria que deixar hábitos pelo qual eu amo. Então, muitas pessoas não confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque elas têm coisas que elas amam mais. Logo, esse tipo de crença não pode salvá-las, porque elas negam seguir Cristo em detrimento às glórias desse mundo. E por isso não confessam Cristo como seu Senhor, para servi-lo. Segundo tipo de crença, de forma de crer, que não pode salvar um pecador. Qual é? Fé desassociada de quê? De boas obras. Eu tenho fé em Deus, mas vive no pecado. Não teme a Deus, não respeita a Deus. Segundo as Escrituras, em Tiago, ele diz que semelhante fé não pode salvar o homem. Ele não pode ser justo diante de Deus se ele diz tem fé em Deus, diz que crê em Deus, mas não submete a Deus. Entenda isso. Lembra de um dos conceitos da fé? Fé também significa fidelidade. Ninguém pode dizer que ama a Deus, que crê em Deus, se não é fiel a Ele. A verdadeira fé, ela tem que produzir obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Então ele diz, as Escrituras são bem claras em Tiago ali, ao dizer que até os demônios, gente, para os demônios existe arrependimento. Um dia os demônios, o Satanás vai se tornar algo bom? Não, jamais. As Escrituras deixam bem claro que eles já foram selados para o inferno, que eles já foram selados e perdidos, eles não têm mais jeito para eles. Eles são espíritos malignos, totalmente malignos, e só existem no mundo para fazer o mal, para contribuir, exercer juízo e justiça, por causa do pecado dos homens. E a Bíblia diz que eles creem em Deus. A Bíblia diz que eles creem tanto que eles tremem, porque eles sabem que estão destinados para o justo juízo e a ira de Deus sobre eles. Eles creem que tremem, mas a pergunta é, eles praticam boas obras? Eles seguem o Evangelho? Eles submetem a bondade, a prática das boas obras, da justiça? De forma nenhuma. Eles estão aí para matar, roubar e destruir, para praticar toda sorte de maldade, impulsionar o homem ao pecado, tentar o homem à prática do que é mal. No entanto, a Bíblia diz que eles creem que tremem. Aí, por isso as Escrituras dizem
que a fé sem obras, ela é viva? Ela é morta. A fé verdadeira, ela produz submissão a Deus. Ela produz reverência, temor a Deus. E a pessoa que teme a Deus, que crê verdadeiramente em Deus, ela vai tentar entender o caminho da salvação, ela vai querer compreender os caminhos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida revelada da palavra para viver aquilo. Então, o que nós aprendemos? Outra pergunta, irmãos. O que é necessário para herdar a vida eterna? Nós vimos isso em 3 expressões? Foi? Ou 4? Em 3. Muito bem. O que é necessário para herdar a vida eterna, irmãos? Não vale colar do quadro, não, tá? O que é necessário para herdar a vida eterna? Uma delas, nascer de novo. O que mais? Arrepender-se e se converter, arrepender-se dos seus pecados, se converter a Deus na pessoa de Jesus Cristo de todo o seu coração. Né? Isso, e crer no Evangelho. Arrepender-se, se converter e crer no Evangelho, na mensagem da salvação que Deus transmitiu pela redenção que há no seu Filho Jesus Cristo. E o primeiro ponto de todo, na verdade, é crer no Senhor Jesus Cristo. É tanto que um dos versículos, um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha infância foi esse, foi 2. João 3,16 e também Atos 16, 31. Em João 3,16 nós sabemos de qual é salteado. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Atos 16, 31, que diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Vamos entender o direito desse texto. Vamos entender a interpretação bem correta desse texto para não ter nenhuma qualquer errada interpretação. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então quer dizer, como é que é isso? Quer dizer que o chefe da casa, por exemplo, se ele se converter, ele leva o pacote todo, é assim? Quer dizer que eu me converti a Jesus e agora o João, a Sofia, a Ingrid já estão salvas por causa da minha fé? É assim? É isso que o texto está querendo dizer? É ou não? De forma nenhuma. Desde o Antigo Testamento, as Escrituras falam sobre a responsabilidade pessoal do homem. Desde o Antigo Testamento. As Escrituras falam da responsabilidade pessoal do homem, dizendo que cada um individualmente responderá diante de Deus se o que fez foi mal e bom. Será julgado, segundo o Novo Testamento, será julgado segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é individual. Então, quando ele diz essa expressão, é porque ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, crê no Senhor Jesus. Então, ele está falando para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, ele não está dizendo que a casa dele, a família dele, depende da fé dele para ser salvo. Não. Ele está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ou seja, você e também sua família. Se você crê, se sua família crê em Jesus, você e eles serão salvos. Por quê? Atos 4,12 diz o quê? Lembram aí? Porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor pela sua misericórdia. Muito bem, amados irmãos, nós estamos meditando nas Escrituras e observando aquilo que é necessário para que o homem possa entrar no reino dos céus, irmãos. Por isso nós fizemos
a revisão do conteúdo que nós estudamos durante todos esses dias, até aqui. E quando nós voltamos ali para o Evangelho de Mateus, capítulo 19, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vamos observar aqui um pouco mais desse texto para retirar dele, extrair desse texto mais esses valores. Mateus 19, amém? Irmãos, abriram? Evangelho de Mateus, capítulo 19. Aqui nós vemos a história, vamos ler novamente, versículo 16 ao 22, que diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Versículo 19: Honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, e que me falta ainda? Então, qual era a dúvida dele agora? A segunda dúvida. A primeira era como herdar a vida eterna. E a segunda dúvida era saber se lhe faltava alguma coisa para ele herdar a vida eterna. E aí Jesus explica para ele o que estava faltando. Por quê? Porque Jesus conhece o coração humano. Ele sabe o que se passa no mais íntimo do coração, irmãos. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Então, meus irmãos, qual era a segunda dúvida? É se lhe faltava alguma coisa para ele herdar a vida eterna, porque ele entendia que estava guardando os mandamentos de Deus. Agora, há uma questão que envolve todas essas questões que nós estudamos em relação a obter a vida eterna. Que creiamos em seu Filho Jesus, que nos arrependamos, nos convertamos e crer no Evangelho. É necessário nascer de novo. Isso aqui tudo é essencial. No meio de tudo isso existe um ponto a nós entendermos e a compreendermos sobre o que é necessário para que alguém herde a vida eterna. O que é necessário? É por meio da fé em Cristo, é por meio do novo nascimento, é por meio do arrependimento e da conversão, é por meio de tudo isso. É necessário nascer de novo. Agora, irmãos, veja o versículo 29. Vamos ler do 27 ao 29. Diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Agora, observe os detalhes do versículo 29 ao 30. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais
e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Queridos irmãos, ninguém irá herdar a vida eterna se não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem. Observe bem a minha frase para que você não tenha uma interpretação errônea. Jesus disse que se alguém, irmãos, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser? Pode ser discípulo de Jesus quem não está disposto a renunciar a tudo quanto tem? Tem como? Tem, irmãos? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Jesus ensina sobre isso. Se alguém não estiver disposto a renunciar a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. Logo, como poderá ser salvo se não confessar Cristo? Como o homem poderá ser salvo se ele não se entregar a Jesus, sendo Jesus o Senhor sobre ele? Então, é muito claro nos evangelhos, quando Jesus, ele disse, por exemplo, se alguém amar mais pai e mãe, irmãos, e você vai ver expressões, mulher, filhos, até mesmo a sua própria vida mais do que a ele, não é digno dele. Quando você escuta Jesus dizendo, por exemplo, que a porta é estreita e o caminho é apertado, que conduz à vida, e são poucos que irão passar por esse lugar. É porque, de fato, a salvação é restrita àqueles que se entregam de verdade a Cristo, ao Salvador. Então, amados irmãos, se alguém não tem disposição no coração para renunciar a tudo quanto tem, se alguém não tem disposição no coração para morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus, esse não entrará na eternidade. Por exemplo, Lucas 9, no versículo 23, ele fala assim, 23 até o versículo 26, diz assim, Lucas 9, 23 ao 26, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Pois qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia. Então, deixa eu explicar a expressão que eu afirmei. Se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Descrito em Lucas 14, especificamente no verso 33. Jesus diz assim, Lucas 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então eu pergunto aos irmãos, entrarão no reino dos céus quem não deseja ser discípulo de Jesus? Entrará, irmãos? De forma nenhuma. Quem não estiver decidido em seu coração a ser discípulo de Cristo, a ter Ele como Senhor, pois Ele é o divino Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Se alguém não tem disposição de submeter ao Criador e ter Ele como Senhor de sua vida, ele não pode entrar no reino dos céus. Então, quando as Escrituras em Romanos
Quando as Escrituras, irmãos, em Romanos, no capítulo 10, quando ele diz assim, no versículo 9, ele diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. O que significa confessar Jesus como Senhor, irmãos? Significa dizer: olha, tu és o meu grande Deus e Salvador. Tu és o Filho amado do Pai. Tu és Senhor sobre mim. Eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto ao senhorio de Cristo. Por ti, Jesus, darei a minha vida. Por ti serei fiel. Morrerei por ti. Nada substituirá a minha devoção por ti. Nada substituirá a alegria do meu coração em ti. Nada substituirá a minha fidelidade por ti, Jesus. Tu és Senhor sobre mim. Tu governas sobre mim. Eu faço o que te agrado. Tu és aquele que manda em mim. Eu me nego para me submeter à tua vontade. São pessoas que tomam esse posicionamento é que entrarão no céu. Aqueles que não tomam esse posicionamento é porque não nasceram do Espírito. Aqueles que não tomam esse posicionamento é porque não creram verdadeiramente que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Não creram de verdade, apenas viveram uma religião. Então ele disse: com tua boca confessar a Jesus. Então a confissão não é apenas da boca para fora, assim como o amar não é só da boca para fora, tem que ser em vida prática, uma confissão que leve à sujeição, à submissão a Cristo, ao Evangelho. E disse: com tua boca confessar a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que Jesus nos quis dizer com isso? E por que ele colocou o jovem rico diante de tão grande prova, irmãos? Porque ele poderia simplesmente dizer assim: ô meu querido jovem, vamos fazer o seguinte, não tem problema, você é muito rico, dá uma ofertinha aqui para a obra, e você já está salvo, crê em mim, me siga e tal, ajude alguns pobres. Não, Jesus, amados irmãos, foi extremamente radical com aquele homem. A porta, irmãos, é estreita da salvação, irmãos. Você imagina, você agora, imagine-se mesmo no lugar daquele jovem rico. Talvez a gente, na nossa soberba, nós, no nosso orgulho humano, podemos olhar para a história daquele jovem rico e pensar: aquele cara é um louco. Esteve diante de Jesus, viu os milagres, talvez, ouviu os milagres. Viu os sinais de que ele era o Messias, o Salvador do mundo, e, no entanto, por causa de bens materiais, não confessou e não seguiu Cristo. Talvez você possa julgá-lo. Mas coloque-se no lugar dele, veja o tamanho, o peso da cobrança, veja o tamanho do chamado, veja o tamanho da renúncia que Cristo exige nos seus seguidores. Daqueles que herdarão a vida eterna, irmãos. Você imagine você agora. Lembre, o que você tem? Você tem sua casa, seu carro, sua bike, seu emprego, seus bens. Pensa aí, quantas coisas você tem? Talvez para uma pessoa que não tenha R$1 na conta. Talvez é fácil julgar o jovem rico agora. Não é? Não tem R$1 na conta. Não tem nada. Não tem um patrimônio. Talvez olhe para o jovem rico com desdém, né? Isso. Se eu estivesse no lugar dele, faria isso. No entanto, imagine isso. Então, observe a história e veja, amados irmãos, o que Jesus exige dos seus seguidores. Agora entenda isso. Jesus não exigiu daquele homem que ele vendesse tudo que ele tinha por ser rico, diz o texto, ele era rico. Jesus não exigiu dele que ele fizesse isso, porque Jesus estava pregando miserabilidade. Que todos os seus discípulos deveriam ser miseráveis. Não, ele não estava pregando isso. É tanto que nas Escrituras mostram claramente, nos Evangelhos,
mulheres ricas que ajudaram o ministério de Jesus e o acompanharam e o seguiram. A Bíblia fala também de homens e pessoas que tiveram muitas condições e que se converteram ao Senhor e que usaram dos seus recursos para servir na obra e que a obra de Deus expandisse. Mas, no entanto, eles tiveram que ter uma qualidade em seus corações. Eles não poderiam ter apego a nada do que eles possuíam. E eles estavam sempre dispostos a renunciar a tudo o que tinham por confessar, submeter e viver para Cristo. E era esse fator que não havia no coração do jovem rico. Não havia em seu coração disposição para renunciar a tudo quanto tem por causa de Cristo, do Salvador do mundo. Por isso que Jesus afirma. Como nós lemos no Evangelho de Lucas. Em que texto? Aonde? No Evangelho de Lucas? Vamos memorizar? Lucas 14, o verso 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele nos chama a um voto de humildade. Não de uma vida de ganância, de luxúria, mas de humildade. Se Deus nos abençoa com prosperidade, entenda, não é o problema. O problema é você não estar disposto a renunciar a tudo isso por amor a Cristo. Se você amar de tal forma a matéria, digamos que um dia, de repente, houvesse uma perseguição nesse país e o governo dissesse assim: olha, todo aquele que andar como seguidor de Cristo vai perder todos os seus bens e vai para a rua viver como mendigo, se não negar esse evangelho, esse Cristo. E aí? Você estaria disposto a renunciar mesmo tudo por Jesus? Se de repente a sua família se revoltasse contra você e dissesse assim: olha, se você não abandonar esse tal de evangelho, nós não temos mais relacionamento com você. Você não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem irmãos. Você continuaria com Cristo? Se sua esposa levantasse o pé um dia e dissesse assim: olha, eu não sou cristã e nem quero que você seja, se você não largar esse negócio de igreja, de evangelho, eu também largo você. Seu amor para com sua esposa seria maior do que amor a Cristo? Você está entendendo? Se tua mente, tua alma for colocada à prova, haverá um testemunho de que tua fé é genuína, é verdadeira, está de fato real em Cristo como Senhor sobre tua vida. Entende? Jesus, ele é extremamente exigente dos seus seguidores. Por isso, somente os eleitos, os ungidos do Espírito, é que de fato serão submissos a Deus, até mesmo dispostos a dar sua própria vida por amor a Cristo, irmãos. Quem não tem disposição para morrer por Cristo, quem não tem disposição a renunciar tudo por amor a Cristo, não tem herança no reino dos céus. Porque tem ídolos no coração, porque tem feito desta vida superior ao valor que se deve atribuir à vida que Cristo dá. Entenda isso. Você não precisa abandonar o que você tem. Você não deve ser avarento. Não deve ser ganancioso, mas deve ser generoso, pronto a repartir, a compartilhar do que Deus tem lhe abençoado, a ser bondoso, misericordioso, não ter no seu coração amargura, não ter no seu coração avareza, ganância, apego material. Isso não pode ter a ver no coração de um cristão. Você tem que amar os seus filhos, sua esposa, sua família e ser-lhes fiel. No entanto, deve estar disposto até mesmo a deixar casa, família, bens, tudo por amor a Jesus, se necessário for. Se eles decidirem lhe perseguir, lhe abandonar. Do contrário, não. A Bíblia diz: se uma mulher descrente consente em viver com o marido crente, ou ao contrário, se um marido descrente consente em viver com a mulher crente, ele diz: jamais se aparte dele. Que Deus uniu, não separe o homem. Não separe, jamais. Mas, no entanto, o princípio do evangelho é: tenha o que Deus colocou em suas mãos. Tenha tudo que Deus colocou nas suas mãos. Mas não tenha nada em sua vida, nada, em que você não esteja disposto a renunciar por fidelidade a Jesus Cristo, por fidelidade ao Evangelho. Então, amados irmãos,
O evangelho que está sendo pregado nas igrejas por aí, esse evangelho farso, evangelho coach, que não precisa renunciar a pecados, que não precisa renunciar a relacionamentos ilícitos, que não precisa renunciar a uma vida progressa da iniquidade, que não precisa mudar muita coisa, esse evangelho não traz salvação. O verdadeiro evangelho é evangelho de renúncias e de disposição de renúncia. Esse tipo de evangelho que está por aí, que a pessoa vai para a igreja e volta para a mesma vida de iniquidade, vivendo do jeito que ela quer, sem submeter a Deus e a sua palavra. Esse tipo não pode conduzir as pessoas à salvação. Não pode. Essa porta fácil, essa porta larga, esse caminho espaçoso de muitos evangelhos falsos que estão sendo pregados por aí, da prosperidade material, o evangelho da hipergraça. Ah, você já creu, você não precisa se santificar com nada, não se preocupe com isso não, vai viver a tua vida do jeito que você quer. Isso não é evangelho, irmãos. Esse não é o caminho da vida eterna, amados irmãos. Que nós temos que entender que Jesus, ele foi extremamente rígido para com seus seguidores. Para esse jovem rico, olha o quanto ele foi duro. Vende tudo, dá aos pobres, me segue, e terás um tesouro no céu. Quem mais, irmãos, vocês lembram outras histórias que ele foi rígido? Lembra do rapaz que queria esperar os pais falecerem para seguir Cristo? Ele disse, deixa eu, primeiro, meu pai, sepultaram meu pai. Ele disse, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, vem me segue. Entendeu? Ele deixou bem claro, se alguém amar mais, até um pai e uma mãe, tem alguém que você ama mais como pessoa do que seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher? Tem alguém que você ama mais? São as pessoas que você mais ama. As pessoas que eu mais amo como pessoa, é minha esposa, é minha mãe, meu pai, meus filhos, meus irmãos. No entanto, se eu tiver que fazer uma opção, por um motivo de perseguição, ou por eles quererem me desprezar por causa do evangelho, eu irei sofrer a alienação deles, da parte deles, mas continuarei com Cristo. Sentirei dor, pesar, mas no entanto eu direi, em detrimento a vocês, eu os amo, mas em detrimento a vocês, eu ficarei com Cristo. Permanecerei com o meu Salvador, porque Ele há de me dar a vida eterna. Você entende isso? Você já compreendeu isso? Jesus não saiu adulando pessoas para ir para o céu. Ele não saiu adulando ninguém. Pelo contrário. Jesus mostrou que, ele usou até, lembra? Ele usou uma história para ilustrar, dizendo qual rei que vai até uma guerra, vai guerrear e não calcula primeiro se tem condições de vencer com o seu exército. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, calcule. Você quer me seguir? Então reflita o preço que você tem que pagar. Meu amado irmão, o preço da salvação é o sangue de Cristo. É o sacrifício do Deus eterno. É o sangue precioso que foi derramado. Não pense que o homem que não leva a sério o evangelho, não pense que Cristo, ele mima homens pecaminosos, que não querem renunciar ao seu pecado, que não querem renunciar a si mesmo, negar as suas vontades pecaminosas para submeter à santidade de Cristo. Não pense que ele vai bajular homens, porque ele nunca bajulou homens, amados irmãos. Então, querido, por isso ele vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e causar dano a si mesmo, a sua alma, perder sua alma? Jesus chega a dizer que aquele que não estiver disposto a perder a sua vida, ele vai perdê-la. Amados irmãos, olha a profundidade do evangelho, a seriedade do evangelho. Então, a vida eterna, herdarão a vida eterna aqueles que estão dispostos a renunciar tudo para viver para Jesus Cristo. Somente esses herdarão o reino de Deus. Vamos orar. Senhor amado Deus, a Tua palavra é viva, Senhor, e eficaz.
Nós louvamos, Senhor, a Ti, porque Jesus Cristo, Senhor, morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos perdoar as iniquidades, nos redimir, nos libertar do mundo do diabo e do pecado para a vida eterna. Ó Senhor, dai-nos um coração fiel, sempre fiel a Jesus. Que nós estejamos submissos à Tua palavra, seja em meio a perseguições, seja, ó Deus, diante de uma possível possibilidade de ter que perder tudo por amor a Jesus. Mantém-nos fiéis, Senhor, e perseverantes pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus soberano, que nós possamos amar Jesus todos os dias das nossas vidas, nos submeter ao santo Evangelho de Jesus. Nós estejamos sempre prontos a servi-lo fielmente, obedecendo cada um dos seus mandamentos, de amar ao próximo como a si mesmo, de amar nossos inimigos, de orar pelos que nos caluniam, de bendizer os que nos maldizem, ser misericordiosos até mesmo com os maus, ingratos, a não revidar o mal com o mal. Ó Deus, nos faz viver o Evangelho, Senhor, a renunciar a toda a vontade da carne dos pensamentos, para que nos submetamos ao Espírito de Jesus Cristo. Aviva a Tua obra, Senhor. Derrama graça sem medida sobre nós e enchei-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito e do Teu santo poder, Pai. Aviva a Tua obra e confirma a vocação e a eleição do Teu povo, dos Teus eleitos, Senhor, nessa cidade, nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso da